Sextou, moçada. Sextou. Sextou, hein? O que vocês conseguiram fazer hoje? Muita coisa. Que foi isso, hein? Deixa eu falar pra vocês. Hoje tivemos um dia não atípico de sexta-feira. Vocês podem notar que as últimas sexta-feiras, elas não foram assim de imenso, imenso movimento. Muitas das vezes, sexta-feira é um dia que eu particularmente não gosto nem de estar operando, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer entre a segunda e a quarta-feira. Pronto. Então, quinta e sexta é só se der uma oportunidade assim, ó, muito clara e eu falar pra mim mesmo, vou estar operando. Agora, se eu não tiver, eu só acompanho, não clico. Pra quê? Vou fazer o quê? Faço muito isso. Vamos estar fazendo aqui as nossas marcações principais. O que que a gente faz primeiro no gráfico? A gente coloca em 4 horas, marcamos C1, marcamos C2, marcamos C3, marcamos a vela de 13 horas como os menuzinhos e a vela de 17 horas como os nossos 17 horas para poder simbolizar que estaremos já finalizando um dia para poder iniciar-se outro dia, tá ok? Vamos aqui, ó, C3, opa, C2, C1. Vamos estar voltando aqui para os 15 minutos que a gente executa nos 15, né? Mas vamos observar aqui uma coisa interessantíssima. Tema didático, tá? Se a gente tem um topo e um fundo rompendo a estrutura, a gente tem um padrão de continuação de movimento. Então, o preço pode trabalhar em alguma região aqui em cima, tá? Ele pode trabalhar em alguma região aqui em cima para dar uma possível venda para a gente, porque ele vai acreditar na continuidade do movimento. Não é prêmio e desconto? Vamos ver se eu vou acertar a ferramenta dessa vez. Prêmio e desconto. Opa, já peguei ela errada. Essa ferramenta aqui é engraçadinha, velho. Ela é engraçada, essa da caixa de GAN. Porque Fibonacci eu não erro pra traçar. Agora a caixa de GAN eu me embaralho todo. Mas é isso. Vamos estar continuando aqui, ó. Se a gente tem uma estrutura baixista, que aqui embaixo será executado compra e aqui em cima será executado venda, olha como se comportou aqui os candles anteriores. Então a gente saiu daqui, ó. Lembra que eu brinquei no grupo? Falei, ou até que enfim que a gente saiu dessa região. Porque olha aqui, ó. Isso aqui não é uma acumulação. E isso daqui não pode ser uma manipulação para o preço fazer a sua distribuição? Deixei essa passar, hein? Não mandei no grupo, mas mandei naquele nos privados que estavam me mandando. Teve essa orientação porque conseguiu enxergar isso naquele determinado momento e falou: Ô Samuel, tem um AMD aí? Eu posso considerar esse tanto de candle aqui de 4 horas como AMD? Pode, pode. Sabe por quê? Porque faz parte de um dos setups maravilhosos que a gente tem do mercado. A mesma coisa que acontece em 4 horas, acontece em 1 hora, acontece em 15 minutos, só que em determinadas regiões, quando você diminui o time, você fica no amaranhado, que foi esse amaranhado aqui, ó. Todo esse amaranhado. E você fica perdido, porque você não tem o costume de olhar os times superiores. Aí alguém, um brilhante gênio gigante, conseguiu fazer esse indicador aqui plotar na nossa tela e ele não repintar. Ah, meu amigo. Pelo amor de Deus, não precisa nem estar subindo mais o time para cima de 4 horas para poder estar olhando. O indicador faz isso para ti. E é isso. Você olha aqui, ó. Visualização, interpretação. A gente está trabalhando dentro desse ranger aqui, ó. Trabalhou, 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 rompeu. Rompeu com mais de 20%? Não. Candle sobe. Subiu. Tá aqui, ó. Teve força para buscar aqui em cima? Não. No momento que ele pegou o objetivo aqui em cima, o que que ele fez? Buscou o objetivo novo aqui embaixo. Teve força para pegar esse objetivo? Não. O candle abre, o candle desce e o candle sobe. Buscando o objetivo lá em cima. Qual que é a probabilidade desse candle aqui cair e manipular isso aqui tudo? Didaticamente falando, qual que é a probabilidade? Olha esse pavio aqui, ó. Olha esse ranger novo que o preço está criando aqui, ó. Ele pode voltar para dentro dele? Pode. Se ele deixar um pavio expressivo bem grande aqui, esse pavio não se torna um rejection block aqui pra gente? Se torna. E aí? Vocês que tiveram essa interpretação,
Parabéns. Estão evoluindo de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha encheu. Pois é, ela enche. E é isso. Mas Samuel, mas no vídeo de ontem você falou que ele poderia encaixar a venda. Sim, falei, porque eu, 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 Samuel, quando o preço trabalha em uma estrutura de prêmio e desconto, eu tenho a oportunidade de comprar barato e eu tenho a oportunidade de vender caro. Eu tenho, eu aceito. Eu aceito comprar e eu aceito vender. De todas as formas, eu não vou tomar 10 lojas, porque esse é um padrão de Fibonacci que eu particularmente amo, porque eu faço isso daqui muitas das vezes, ó. Eu faço isso daqui muitas das vezes, o preço já trabalhou em 50%. Isso daqui pode ser uma manipulação, tá? Porque ele fechou esse fair value gap aqui, ó. Só que ele, o certo, o correto é quando o mercado testa 50% de uma região, ele já romper e fazer o seu movimento. É ou não é? É. Só que olha o que que acontece após as 13 horas. Ele simplesmente trabalha lateralizado dentro de um ranger novo. Eita lasqueira. Dentro de um ranger novo. Opa, tirei a Fibonacci. Dentro de um ranger novo. Só que aí a gente lembra, peraí, o preço estava vindo de uma lateralização. Ele está sweepando aqui o quê? Opa, peraí. O Samuel já falou que a gente pode fazer isso daqui, ó. Opa, tá casando algumas coisas aqui, hein? Tá casando algumas coisas aqui, ó. Peraí. O que que tá acontecendo? Ele pode trabalhar no seu, digamos que esse movimento seja um movimento do Central Bank de Range que a gente pode estar marcando. Se ele fosse esse movimento aqui que a gente marca de expansão de que o zone de Ásia para cima ou para baixo, ele pode respeitar até quantos dias posteriores? Olha aqui, ó. Um dia, no máximo dois. Ele tenta trabalhar dentro dessas regiões ainda. Ah, beleza, Samuel, quero mais confirmação. Vamos passar para 4 horas. Eu trouxe para vocês, antes de finalizar o vídeo, mostrando esse Fair Value Gap gigantesco aqui, fazendo assim, ó. Ah, moçada, que isso? Ou quem conseguiu interpretar isso daqui, meus amigos? Ó, minha boca chegou encheu d'água com vocês me mandando hoje essa parada. Pera aí, só um momento. Tomar uma água também. Teve um que me mandou, que eu brinco falando que o preço tem três cisnes, né? Ele conseguiu interpretar os três e pegou no primeiro. E colocou o stop cá embaixo, só que ele fez de uma forma diferente. E eu tinha interpretado dessa forma já, só que eu nunca executei. E eu vi ele executando e achei muito legal mesmo. Dá até para ter uma confiança a mais daquilo que você vai fazer, porque ele, o certo do CISD é quando o preço faz um pullback, eu retesto os 50% dele que eu gosto. Não é ele fazer um falso rompimento e a gente já pegar no fechamento do candle? É. Ele esperou um candle. Olha que gigante. Olha a interpretação que ele teve. Ele falou, Samuel, eu posso esperar um candle? Eu, como assim? Me explique melhor. Ele após o reteste, após o falso rompimento, eu posso esperar aquele candle do falso rompimento que tem que dar o posterior de alta. Eu posso pegar no fechamento dele? Eu falei assim, cara, pode. E ele pegou e falou assim, e se for um candle altista? Eu falei assim, melhor ainda, porque vai estar mais longe do seu stop. É ou não é? É. O preço de swipar ali, ó, pro preço de tirar ali, é uma pindolinha, mas as probabilidades são menores. Rapaz, eu fiquei surpreso com essa, tipo assim, eu já tive essa visualização, só que eu nunca executei. Olha só que parada simples, eu nunca executei. E ele simplesmente viu, interpretou e falou: vou executar dessa forma, então, que eu tô te perguntando, eu execute. E faça 10 dessa e veja as 10 com seus próprios olhos. Então aqui a gente tem não só uma região, duas regiões. E o preço faz o quê em cima delas, ó? Rompe com 50% do corpo. Rompendo com 50% do corpo, o que que acontece aqui, ó? Volta um candle forte, forte após as 13 horas, que eu odeio estar operando após esse horário aqui. Vocês sabem. Forte. Qual que é o candle de referência pra gente aqui? Olha ele aqui, ó. Então, se o preço volta nele aqui, testando um pullback, eu posso encaixar essa compra aqui, Samuel, com o meu alvo lá no topo, ganhando 2 para 1? Pode. Você pode. Ainda mais se o preço estiver trabalhando em duas regiões assim, ó, casadinho. Após uma acumulação, vem uma manipulação. Após uma acumulação, vem uma manipulação. E após uma manipulação, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, vem uma distribuição. AMD. Só que a gente está olhando, olha aqui, ó, olha o tamanho desse candle. Olha o tanto de candle amaranhado. Tem como a gente fazer isso também dentro das sessões? Tem. Tem como a gente fazer isso também dentro das sessões. Então, aqui
Eu não preciso estar falando dessa região aqui, porque teve gente que executou essa compra aqui, cara. E eu fiquei indignado demais. Eu, bicho, eu não opero depois das 13 horas. Depois das 13 horas, o mercado pode fazer o que ele quiser. Ele pode vir aqui embaixo por conta da seção asiática e te suipar. E quando o preço da seção asiática começou a descer, o guri veio no meu privado e falou: Samuel, tá descendo. E eu vai descendo e vai trabalhando, aceita seu risco. E ele ficou felizaço depois, porque ele conseguiu interpretar esse movimento que eu vou te mostrar agora. Calma. Eu fiquei mó animado, calma, peraí. Eu ainda quero que ele venha aqui comigo um dia pra gente fazer uma live junto, pra ele explicar com as palavras dele, pra você ver o tanto que a dicção dele na questão da explicação é engraçadinha, porque ele se embaralha mais do que eu pra tentar explicar uma coisa. É engraçado. Vocês vão ver, eu vou tentar trazer ele aqui pra vocês verem, tá? Mas calma, paciência. Vamos continuar então. Vou estar apagando isso aqui porque vocês já sabem. Uma das perguntas que me fizeram é, Samuel, quando temos essa região trabalhando em prêmio e desconto, trabalhando em cima de order block anterior, trabalhando em cima de fair value gap, trabalhando em cima de reject, trabalhando em cima de seja do que for, se acontecer esse padrão de um candle e o próximo romper, é uma região interessante para aceitar uma compra? Sim, é uma região interessante, porque você está pegando o piquinho, digamos assim, da reversão. E se o preço retesta o pullback dele, você pode estar acreditando em uma compra, igual foi desenhado aqui, tá? Maluco executou essa ordem aqui, eu fiquei indignadíssimo. Você não tem ideia tanto que eu fiquei indignado com ele ganhando esses dois aqui, não. Beleza. Só que existe dentro dessa região um refino ainda de 50% que você pode estar fazendo. Então, no lugar de você pegar ela aqui, meu amigo violento, maluco, no lugar de você pegar ela aqui, você pode estar diminuindo o seu risco. Olha aqui, ó. E tá ganhando quase 5. Quer ganhar 5? Arruma aqui, ó, e ganha 5. Pronto, você vai fazer isso aqui. Se o preço te suipar aqui, azar, mas você tá ganhando 5 em uma operação. Essa daqui é o nível 2 do trader, só que você tem que lembrar. O nível 3 do trader, só que você tem que lembrar. Aqui temos uma Fibonacci, ó. A minha entrada de venda em Fibonacci, ela é na 79, por conta dessa estrutura baixista. E teve gente que me mandou essa mesma operação aqui no privado, que se eu tivesse, velho, com o meu home broker aberto, meu FBS aberto, falado assim, eu vou clicar só por gostinho. Eu tinha tomado esse loss aqui. Tinha mesmo, e com vontade. Porque o melhor setup para você trabalhar é Fibonacci. O preço vai descer, o preço vai subir tentando capturar alguma coisa, ele vai fazer um movimento novamente, e ele volta e faz isso aqui, ó, na cara nossa. E muitas das vezes a gente fica sem entender por quê, porque ali tem uma Fibonacci escondida. Você pode ter certeza, eu não trouxe ela só uma vez. Eu trouxe ela em diversos vídeos anteriores, falando ainda que ela é o meu setup principal. E você pode ter certeza, toda Fibonacci que tiver traçada no preço e eu tiver operando, ali eu tenho uma operação encaixada, dando ela win ou dando ela loss. Porque Fibonacci é um padrão de mercado de primórdio. Ela vai respeitar. Dentro de tantas operações, ela respeita. Azar, se você não acredita que ela respeita. Faça você mesmo e veja com seus próprios olhos o respeito que ela tem. E a cada prêmio e desconto, a cada estrutura, trace uma Fibonacci, para você se orientar mais aonde você está. Porque se a gente for nos orientar aqui, a gente tem um order block aqui, ó, que pode segurar já o preço, porque isso daqui seria, se o preço sobe aqui, ó, fala pra gente se não é ensinado assim, se o preço sobe aqui e captura isso daqui, a probabilidade dele romper aqui não é alta? É, porque isso aqui é conteúdo didático. É ensinado pra gente dessa forma aqui. Ok, mas dessa mesma forma que é ensinado que a gente tem essa liquidez aqui em cima e o preço não teve força para romper aqui, é ensinado pra gente que se o preço trabalhar achando outra coisa aqui em cima, que no caso seria um Fair Value Gap, porque aqui tem um Fair Value Gap. Fala pra mim se não tem um Fair Value Gap aqui. Fala se não tá propício, se não tá propício para pegar uma operação de venda aqui, acreditando na continuidade do movimento do prêmio de desconto aqui, da sua estrutura. Eu não trouxe só uma operação dessa. Se vocês puxarem os últimos vídeos e até as últimas interpretações que eu mandei, a maioria estavam em região de prêmio de desconto. Porque é onde eu me sinto confortável. E teve até uma loucura que eu fiz esse tempo atrás aí, que o preço subiu na minha cara. Teve gente falando: Nossa, Samuel, mas você deixou o preço subir sem tudo pra você vender só esse pedacinho? Só. É porque é o que eu queria fazer. Eu queria executar aquela venda. E outra, eu sei que eu posso errar tantas vezes até dar aquela venda. Já tá engessado em minha cabeça. Entendeu? Não tem como, digamos assim, dar errado. É só se o mercado não respeitar mesmo. E pronto, acabou.
Posso ter um mês negativo? Posso. Posso ter dois? Posso. Posso ter três? Posso. Posso ter seis? Posso. Posso ter um ano? Posso. E vocês? Entendeu? Só que no momento que a gente começa a executar lucros, basta um mês ou 2 meses positivos e você consegue recuperar todos os outros se você não fizer loucura, se você trabalhar dentro do gerenciamento. Até 3 no máximo. E pronto, acabou. Entendeu? Você vai trabalhando com a gordura, depois que você bateu a meta, você vai trabalhando com a gordura. E essa gordura você tem que queimar ela, sabe? Porque não pode, né? Gordura a gente tem que queimar, não é saudável. Só que, independente da gordura que tu tenha, sempre fica aquela pochete, sabe? Aquela pochetinha de tio, que ela sempre vai estar ali existente. Ainda mais se tu beber uma cervejinha final de semana, ah, meu amigo, ela vai existir. É aí que você vai se deleitar com os lucros que o Forex pode te dar. É aí que tu vai literalmente, ó, vocês vão tatuar essa frase. Vocês vão estar executando os melhores lucros de vocês, porque vocês vão estar operando com dinheiro que vocês podem perder toda aquela gordura. Vocês vão estar operando seguro, sabendo que vocês podem perder tudo aquilo ali. No dia que vocês operar, de verdade, sabendo que vocês podem perder tudo aquilo ali, que tá tudo bem, vocês não se forçam a pegar a entrada onde não existe. Ou até mesmo sair fora de padrões que você desconhece. Porque esse daqui eu conheço. Ele faz isso aqui, eu executo essa venda. Tomo lojas assim, de bom agrado. Se der 10 eu aceito os 10. Azar de quem não aceitar. Essa é a questão. Só que olha só. Temos aqui o dia finalizando. Vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar a Ásia começar a trabalhar, pelo menos até o final disso aqui, o Zone, para a gente poder tomar uma decisão sensata daquilo que a gente pode fazer ou não fazer durante o nosso dia. Vou estar deixando ela marcada aqui pequenininha. Não se esqueçam da minha venda, tá? Ela é importantíssima para o dia de hoje, tá? Porque se eu tivesse aqui clicando, feito um maluco, eu teria vendido e teria tomado um lozinho. Então, eu trouxe um loss para vocês, porque teve um guri que acredita a mesma coisa que eu na relação de operar prêmio e desconto com estrutura e traçar a Fibonacci, só que ele aceita no 705. Eu já aceito no 79. E eu conheço pessoas que aceitam no 88 para deixar menor. Vocês já viram traders operando com stop desse tamanho aqui assim, ó? Pois é, eles aceitam no 88. Essa é a questão, tá? Eles só escondem a Fibonacci ali de vocês para vocês não matarem a charada da do setup deles, porque eles vão querer te vender isso. E não faz sentido. Tem tudo gratuito no YouTube. Pelo menos isso tem. Então vamos lá, moçada. Vamos começar aqui o nosso replay, tá? Como sempre. Olha só, Ásia começou-se. Ásia começou-se. Cadê a sua Killzone? Olha só Killzone. 8 horas. Inicia-se a Killzone de Ásia. Opa, pera aí, Samuel. 13 horas finalizou aqui, ó. Finalizou. Começou-se um dia novo. Começou-se um dia novo. Então, ó. Candle de 9 horas foi um candle baixista. Foi um candle altista que teve uma certa força baixista. Então ele é um candle baixista, só que foi, olha a cor dele, né? E o próximo aqui, ó, ele vem rompendo mais de 20% do corpo dele. Temos a interpretação de venda também? Temos a interpretação de venda também, se a gente for acreditar no CRT. Só que a gente tem também a interpretação de um outro CRT, que se ele faz esse pavio gigantesco aqui, aqui embaixo é as nossas melhores oportunidades de compra. E se ele swipa alguma coisa aqui embaixo, se torna a nossa melhor oportunidade de compra. Porque eu sempre vou querer pegar o sweep da região. Eu sempre vou estar preferindo entrar no sweep, na manipulação, digamos assim. Porque é o melhor momento de você entrar. Só que esse melhor momento a gente não sabe. A gente tem que assumir um risco para ver se ele vai dar certo ou não. Entendeu? Então a gente tem aqui, ó, o preço trabalhando dentro dessa região. Então aqui já vai ter gente encarando aquela compra que eu desenhei aqui para vocês. Pelo simples fato de ter essa interpretação conjunta com essas outras duas aqui de trás. Então, eles podem levar o preço até lá em cima? Podem. Da mesma forma que o preço pode ir lá em cima e pindolar para baixo? Sim. O que que vai demandar? Eu ainda brinquei no vídeo falando, peraí, moçada, isso aqui, ó, tá acumulando. Só que eu não falei acumulando. Eu falei com outra palavra. Agora eu deixo o vídeo anterior para vocês ir lá e assistirem novamente e pegarem as conexões desse daqui, tá? Por favor. Se a Ásia tá extremamente lateral aqui, ó, ela não tá trabalhando lateralizada, ela pode romper aqui para cima ou pode romper aqui para baixo e fazer a sua manipulação? Pode. Tem que ser bonitinho após a C1, tem que ser bonitinho em Londres? Moço, se fosse todo mundo bonito, se fosse todo mundo bonito, o mundo era outro, né?
Mas tem muita gente feia também. E aí? Tem gente muito bonita que não consegue ser modelo. E aí? Porque atinge as características corretas para ser modelo. E aí? E tem muita gente feia que é modelo. E aí? Me explica. Me explica. Então entra aquela questão. Se o preço está lateralizado ou acumulando ou fazendo algum movimento nesse sentido de caixãozinho, você vai ligar um alerta em sua cabeça, porque aquilo ali pode ser uma possível acumulação. Da mesma forma que foi no anterior, esse daqui foi uma acumulação extremamente grande. Essa daqui foi uma acumulaçãozinha. Nossa, ou eu amei ver a sua interpretação sobre essa acumulação, manipulação e distribuição. De verdade. Eu amei. Assim, ó, de uma forma que é literalmente a mesma coisa que eu faço. Olha, ficou muito alinhado. É muito difícil você pegar um outro operador que alinhe naquele exato momento, naquele mesmo contexto que tu. É muito difícil. Você não tem ideia como é difícil. Porque cada pessoa tem uma interpretação diferente daquele contexto que está acontecendo, porque viu de acontecer de formas diferentes em seu trajeto. E aí tornando ele até mesmo complexo. Sendo que é o mesmo do mesmo, nada de novo. Então vamos continuar para não enrolar muito, porque senão eu vou disparar aqui. Olha só, trabalhando em extrema lateralização. Se a gente tem aqui, ó, os 50% dessa região aqui, não tem gente comprada bem aqui? Não tem gente comprada bem aqui? Tem. Se a pessoa deixa o preço andar um pouquinho e traz o stop dela para cá, ela sai dessa operação maravilhosa. Porque eu conheço gente que faz isso. Eu conheço gente de muitos anos atrás que faz isso até hoje por conta de medo de perder dinheiro. Ele é lucrativo? Não muito. Porque muitas operações ele deixa de pegar, tá? Ele deixa de pegar, no caso assim, volta no 0 a 0. Entendeu? Então ele deixa de pegar. Só que quando busca o stop, não tem como colocar o stop no 0 a 0. Se buscar o stop, buscou o stop, velho. E você vai fazer o quê? Sentar e rir pra sorte abrir. Pronto, não tem o que fazer. É um mistério. É um mistério, né? Mas tudo bem. Mas vamos esquecer essa compra aqui nesse momento. Olha o preço acumulando, o preço manipulando em Ásia. Vocês já viram a Ásia manipular? Na mesma Killzone, na mesma sessão, ela fazia a lateralização e manipular. Vocês já viram? Então, isso daqui tudo, ó, isso daqui tudo é um pavio, ó. Isso daqui, ó, no caso, é um pavio. E esse pavio, olha o que deixou depois o candle de 17 horas, uma indecisão de preço. Então, o preço pode vir a dar o loss dessa pessoa que está entrada comprada, só que tem que lembrar aquela teoria também. Você está comprando fundo, você está certo. Pode dar loss? Em alguns momentos vai. Só que acredita naquilo que você está fazendo. Você está comprando fundo. É a mesma coisa de você vender topo. É a mesma coisa. Dentro de uma lateralização, se o preço sai e o preço volta, aquilo foi uma manipulação. Olha o preço querendo voltar na nossa cara, na nossa cara. Acumulação, manipulação. Acumulação, manipulação. Ainda não começou a fazer sua distribuição aqui real, ó, de 4 horas, ó. Não começou a fazer a sua distribuição real. A distribuição, ela tem que acontecer logo após? Não. Ela pode atrasar um pouco, ela pode demorar muito. Só que adiantar, ela nunca vai adiantar. E por que que eu falo que eu gosto de pegar na manipulação? Por conta disso daqui que vai acontecer, ó. Olha o que que o preço faz. Olha que interessante. Olha esses dois candles aqui, ó. Esse candle aqui, ó, de 23,30, ele teve força para capturar alguma coisa que esse candle aqui queria fazer que ele não teve força. Então, olha o pavio dele. Não teve força para romper ele. Então, isso daqui é um cis de inválido. Qual que é o cis de válido? Esse daqui, ó. Só que mesmo assim, ó, não rompe. Eita lasqueira. Não rompe, hein, moçada? Que movimentozinho chibatoso. E mesmo assim, ó, olha só. Opa, não peguei a ferramenta correta. Aqui, ó. Tem gente que não consegue interpretar dessa forma. E o guri que me mandou isso aqui, ele interpretou dessa forma bonitinho. Isso aqui eu coloquei errado, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu tenho esse candle de 23,30 aqui, manipulando o candle anterior e voltando para dentro do seu range e manipulando aqui, ó, o próximo candle pode fazer qualquer coisa. Ele pode descer ou ele pode subir. Ele que vai decidir. E se ele decide romper,
existe uma compra aqui no final dele, com seu stop aqui atrás, com seu alvo ganhando 2 ou ganhando 3. Aonde seria a sua saída? Perto da? Perto da onde? Deixa eu tirar o zoom aqui agora. Perto da onde seria a sua saída? Perto dessa possível piscina de liquidez que temos aqui, uma manipulaçãozinha que temos aqui, tá? Isso aqui pode ser. Só que da mesma forma que existe essa compra, após o fechamento dele, existe a compra no reteste dele. Olha como um simples ajuste, olha, 3, um simples ajuste você consegue ganhar mais dinheiro, tá? E se ela for para dar loss, ela já vai dar loss. Não tem o que fazer. É aceitar e pronto. Você pode estar fazendo isso? Pode. Só que olha o que que o guri fez. Ele esperou, como não rompeu o segundo CIST, porque esse aqui é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Então tem que romper literalmente um deles, se possível o segundo, para ser mais seguro, tá? Na maioria das vezes, o segundo vai ser mais seguro. E entra aquela relação. Eu posso esperar o candle finalizar aqui, ver o que ele vai fazer, se ele vai fazer falso rompimento ou um rompimento verdadeiro em cima dessa região e esperar ele fazer um novo CISD, um novo movimento de reversão? Pode. Olha o que que ele esperou. Olha aqui. Esse candle aqui, ó, de meia-noite, ele teve mais de 20% do seu rompimento no pavio aqui? Não teve. E mesmo assim, você poderia executar uma compra aqui. Da mesma forma, quando o preço voltasse a trabalhar aqui embaixo, você poderia executar uma compra também. Só que olha o que que ele esperou. Esse candle de meia-noite e 15 aqui, ele não teve força para fazer falso rompimento. Então, isso é um falso rompimento, porque ele só chegou perto. Ele beijou na taxa. Beijou na taxa. Beijou Natasha, o outro Kendall fez o quê? Capturou alguma coisa anterior deles e fez o seu movimento de alta. Ele fez isso aqui, ó. Ele esperou esse Kendall fechar e fez a sua compra aqui, nele. Dessa forma. E eu fiquei indignado, porque eu já vi isso daqui. Eu nunca pensei, olha isso, cara. Uma técnica que eu executo já tem bem um tempo. E eu nunca executei dessa forma. Não assim, para esperar ele voltar e fazer o seu falso rompimento. Porque na maioria das vezes eu pego com quem tô se mexendo aqui. E quando ele fecha próximo, igual esse daqui fechou, eu fecho, eu bato a ordem, no caso, no fechamento dele, para a abertura do próximo. E faço isso. Nunca executei ele dessa forma. Vou analisar essa nova possibilidade. Pode ser, possivelmente, daqui a um tempo futuro, uma confirmação de uma confirmação. Anotei aqui, tá? Ideias para validar, porque vocês estão me dando muitas ideias para validar. Não estou compartilhando todas, mas essa daqui eu achei interessantíssima estar compartilhando, pelo simples fato de ser o mesmo do mesmo e esperando um pouquinho mais para ter uma confirmação. Nossa, gostei. Gostei mesmo, viu? Obrigado por essa visualização que eu não tinha ainda. Muito obrigado. E vocês que conseguiram ter essa visualização, parabéns. Se não conseguiram, relaxa. Vamos estar esquecendo ela por agora e vamos estar fazendo o que eu sempre faço, que é pegar no pullback ou pegar no fechamento do candle. Então, vamos estar pegando essa daqui no fechamento do candle, porque eu ia, tá? Se eu estivesse nessa daqui, e a maioria das vezes que vocês verem eu falando sobre uma operação dessa, eu sempre pego 3 para 1, tá? Eu sempre pego 3 para 1. E algumas vezes, como a gente está trabalhando em prêmio e desconto, eu arrisco deixá-la ganhar 5, tá? Se a minha região de entrada da venda estiver bem longe dela, viu? Porque eu sei que os melhores operadores aceitam vender ou comprar a partir da 705 e que um dia atípico ou outro ele vai respeitar na 62 aqui, ó, na 0,62. E uma vez ou outra ele vai respeitar na 0,5 e vai fazer o seu movimento. Já aconteceu no passado. E eu trouxe para vocês. Só que no que aconteceu no passado, quantas dessas de Fibonacci em 0,79 o preço respeitou? Vocês contaram ou não contaram? Pois eu contei. Então é isso. Deixa eu voltar ela puxada aqui para trás. Então, eu ficaria nessa peleja de pensar 3 para 1 ou 5 para 1. Quando eu fico nessa tipo peleja de pensar qual eu aceito, eu olho o que eu tenho.
à minha esquerda. Eu olho o que eu tenho à minha esquerda. Então, essa operação aqui ganhando 5, ela já não se torna muito confiável para mim. Então, vamos olhar o que que a gente pode fazer. Ó, aqui eu ganho 4. 4 está dentro do meu setup? Não está. Então, sou obrigado a colocar em 3 para 1. E aonde seria a minha saída? Próximo a essa liquidez que foi criada, ou essa manipulação que foi criada. Próximo, tá ok? Então a gente tem um order block aqui, ó. A gente tem um fair value gap aqui, ó. E aqui a gente tem um rejection block. Bem aqui, ó. A galera gosta de chamar assim, né? Mas é price action puro. Muda nada. E aqui é padrão de candlestick puro. Muda nada também. Só que vocês ainda não conseguiram fazer essa correlação. Calma. Eu vou fazer vocês terem essa correlação já já. Que eu vou trazer a aulinha de padrões de candles para vocês. Com o meu pensamento, é claro. Então vamos lá. Continuando. Olha o que que o preço faz. Ele volta ainda. Aqui, ó. Ele volta ainda aqui, ó. Para poder tirar a pessoa. Ele volta ainda aqui, ó. Para poder tirar a pessoa que gosta de colocar no 0 a 0 como sempre. Eu falei que vai acontecer muito isso, e tomara que aconteça muito isso para você perder o seu medo de perder dinheiro. Só um momento, tem gente mandando mensagem aqui. Deixa eu olhar. Ah, beleza. Essa é a questão. Não tenha medo de perder dinheiro, tá? Por favor, opere aquele dinheiro que você pode perder, que não vai fazer falta. Você vai ter grandes revelações no momento que você perder o medo de perder. Perder o medo de perder, tá? Porque vocês sabem fazer tudo. Vocês só têm medo de perder dinheiro, de ver a operação dando errado uma vez só. É o suficiente para vocês não acreditarem naquilo. É o suficiente para vocês falarem: caramba, isso aqui não funciona. Essa aqui não funciona. Essa daqui também não funciona. Essa também não funciona. Uma vez. Agora, se você vê 10 vezes dela acontecer, o jogo já começa a mudar. Se você vê 20 vezes dela acontecer, o jogo já começa a mudar. Se você vê 30 vezes ela acontecer, o jogo já começa a mudar. E quem tá acompanhando os vídeos do canal, não sei se o jogo tá começando a ajudar. Ou o jogo tá começando a mudar. Não sei. Mas pelo menos os que estão entrando em contato comigo, a gente tá fazendo grandes avanços. Grandes avanços. Não assim, tá? Quem tá conversando no grupo também tá fazendo grandes avanços. Muitos avanços ali. E a maioria da galera que conversa no grupo, conversa comigo no privado. Vocês é foda, viu? Em vez de ficar mandando, manda lá no grupo, velho. Manda no grupo. Conversa no grupo. Fale o que você quer fazer. Aí o cara vem no meu privado e fala no meu privado. Beleza, acho fera. Porque me chamaram a atenção esses dias pra trás, falando que alguém pode mandar alguma coisa séria e vir outro cara com uma outra ideia totalmente diferente daquilo que eu tô tentando ensinar. E aí desconfigura aquilo que tá acontecendo ali naquele momento, porque vai ter várias teorias em cima da outra, porque ninguém pensa igual. Aí a pessoa preferiu, foi essa mesmo que me chamou a atenção. Ela preferiu entrar em contato comigo, falou, porque tem lá meu número no WhatsApp, né? Tá todo mundo, tá livre pra vocês mandar mensagem. Ele preferiu mandar mensagem pra mim e falar, Samuel, tô te mandando mensagem por conta disso, 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 mandei mensagem lá no grupo, o menino lá passou na frente daquilo que você tava falando, interrompeu, aí ele começou a apagar os áudios tudo e ficou aquele embololô. Quem tá no grupo há mais tempo sabe que isso aconteceu, porque o grupo é gratuito, então pode entrar qualquer tipo de pessoa. E assim, não entre se você vier pra bagunçar, tá? Por favor. Estamos tentando fazer uma parada séria, de verdade. Não estamos com gracinha, não estamos com brincadeirinha, não estamos cobrando horrores e nem nada de ninguém. Não estamos trabalhando naquele, digamos assim, pra ganhar dinheiro vendendo alguma coisa, tá? Porque você vai ser excluído do grupo. Simples assim, igual já aconteceu no passado. E é isso, moçada. Vamos deixar o preço trabalhar? E olha como ele trabalha. Próximo da nossa região, aceitando 3. Pode aceitar 4? Não. Pode aceitar 5? Não. Por quê? Por conta desses critérios anteriores, porque temos uma venda lá em cima. E o preço volta para retestar 50%. Quem consegue, né, colocar no 0 a 0, deixa a dica novamente. Não tenha medo de perder dinheiro. E olha só, C2 iniciando. Então, acumulação, manipulação e distribuição, é isso que eu tô vendo? É isso que eu tô vendo? A acumulação,
manipulação e distribuição, setup mais básico de mercado, accumulation, manipulation, distribution. Pronto. Se a gente sabe todas as vezes que o mercado trabalha uma consolidação, uma lateralização, ele vai fazer a manipulação, olha aqui o time maior também, ó. Olha aqui aonde seria a compra, ó, dele, né? Aonde seria a compra dele melhor. Olha aqui, ó. Não é aquela primeira compra lá de trás, só que ela refinada, tá vendo? Um simples refino Um simples refino naquilo que você está querendo executar pode fazer uma grande diferença. Pelo simples fato de você poder ou não pegar na melhor região. Só que isso vai da sua interpretação. Porque isso aqui, ó, não é nada de novo. É a mesma coisa dos vídeos anteriores. Nossa, e com a interpretação nova que me trouxeram hoje, eu abri um buraco na minha mente e falou assim: é, meu amigo, tem que estudar um pouquinho mais as paradas. E aí, olha só, temos aqui a vela de 1 hora rompendo a vela de 21. Temos o objetivo aqui em cima para ele ser buscado, porque o objetivo é isso aqui agora, ó. Não é? Não é ensinado assim no CRT que o objetivo é esse daqui? Mas Samuel, você ainda acredita em venda? Eu acredito em venda. No momento que ele começar a capturar isso daqui e ele fizer algum movimento de CISD para baixo aqui, ó, rompendo o pavio anterior, eu começo a acreditar em venda. Toda hora. Ah, vou falar que não. Para quê? E eu acredito. E vamos deixar o preço começar a trabalhar. C2, olha só. Opa, aqui já começou a ficar interessante, ó. Aqui já começou a ficar interessante, ó. Olha esse candle aqui, de 6,15. Olha esse candle aqui de martelo invertido em topo, em região de order block. Olha o preço sentindo a região. Olha o candle aqui de 6,45. Teve força para vir aqui embaixo para fechar o fair value gap dele, ó. Teve força, teve força. Fechou o fair value gap dele aqui, ó. Deixou um order block aqui atrás, ó. Isso aqui é um order block. Mesma coisa desse aqui, ó. Olha só, olha só. Isso daqui é um fair value gap fechado. Tem gente que aceita fazer uma compra desse jeito aqui, ó, com alvo lá na casa do caramba. Eu não tenho coragem. Já falei isso aqui pra vocês em algumas vezes. Alguns vídeos anteriores isso aqui aconteceu da mesma forma, em cima dessa mesma região. Só que eu ainda não aceito vender nessa região aqui se ele não der um SISD para baixo, se ele não der um rompimento de um candle contra a tendência que está aqui para baixo. Ele está me mostrando candles de rompimento para baixo? Não tá. Me mostrou só esse aqui, ó. Olha o próximo dele, o que que fez? Tuf, lá em cima. Retestando o quê? Outra região. Opa, aqui, meu amigo, já é uma região que me liga um alerta. Um alerta muito grande. Deixa eu pegar ela aqui e puxar lá para frente agora. Olha só, um alerta muito grande, porque na maioria das vezes eu faço isso aqui, ó. Na maioria das vezes eu faço isso daqui, agendado, e deixo o preço trabalhar e vou fazer outra coisa do meu dia. Se der win, deu, se der loss, deu. Pronto, azar. Eu sei que é uma estratégia extremamente lucrativa. Eu já vi ela acontecer. E vocês também. Porque tem muita gente que opera o básico dela. Muita gente, muita gente. E o guri que tomou o loss dela faz a mesma coisa que eu faço com ela. Só que ele espera aqui, ó. Ele opera desse jeito. Deu estrutura, ele espera a ordem e pronto. Apregou ali, já era. Se o preço trabalhar lá, trabalhou. Se deu win, deu win. Se deu loss, deu loss. E ele tá certinho. Ele tem um setup configurado de mercado que acontece todo dia. Agora, se o mercado vai querer respeitar ou não, aí é outra história, porque ninguém é dono de toda a verdade absoluta. E eu tomava esse loss, nossa, com vontade. Esse aqui eu tomava com vontade, porque tá do jeitinho que eu gosto de pegar. Do jeitinho que eu gosto de pegar. O preço vem, faz alguma coisa aqui, tenta retestar aqui, ó, não tem força para subir, vai ter uma galera vendendo aqui, o preço estopa eles. Aí vai ter uma galera vendendo aqui, o preço estopa ele também. Olha aqui, esse pavio. Grandioso pavio. E vamos ver o que que os próximos candles vai acontecer? Ó, ó, já pegou minha operação apregoada. Ela já pegou minha operação apregoada. Pronto. Estou dentro da operação. Pronto. Agora, o que que eu preciso ver aqui? Um CISD para mim poder acreditar em mais uma venda aqui. Já era. Já era, de verdade. Eu preciso ver um CISD aqui agora. Olha só. Esse candle aqui, ó, de 7:30 da manhã. Olha o candle anterior, 7:15. Então a gente teria que esperar o rompimento dele
para acreditar numa venda de continuidade de movimento aqui, ó. O rompimento desse pavio gigantesco. O preço vai ter força para fazer isso? Eu ainda brinquei no grupo. Ó, sexta-feira, pode romper. E eu falei, presta bastante atenção aí nessa região aí, ó, que essa região aqui é uma região interessantíssima, que eu fico apregoado nela. E se eu tivesse clicado hoje, eu teria tomado esse loss lindo, feliz ainda, feliz. E olha só como o preço se comporta. Ele testa aqui novamente. Ele testa aqui novamente. Olha ele testando aqui novamente, ó. Ele não tem força para romper. Isso já mostra, isso aqui, ó, que mostra que você pode sair no 0 a 0. Esse cenário te mostra que você pode sair no 0 a 0. Esse cenário. E quando o preço voltar perto, após ele ter tocado na sua região que teria que ser rompida para você acreditar na venda, se ele toca e volta próximo à sua região de entrada, clique no X e saia da operação. Tchau, obrigado, sextou. Isso sim é uma operação que o preço volta para te avisar do seu loss. Vou te contar um segredo. Ensinaram até a forma de colocar no 0 a 0 para vocês errado. Porque tem a forma certa de colocar no 0 a 0 e tem a forma errada de colocar no 0 a 0. Se o preço tá andando, se o preço tá andando e você já tá entrado na operação aqui, ó, igual eu estaria entrado nessa operação e ele não tem força para romper, o que que você vai querer ficar fazendo mais aqui nesse ativo? Hã? É a mesma coisa de você ir furar a parede da sua casa querendo instalar um armarinho e pegar um cano. Você não tem que correr para fechar a torneira? Sua torneira tá aberta aqui, ó, tá? Não sei se vocês conseguiram entender essa conexão que eu fiz, mas muitos que colocam em zero, no 0 a 0 que me mandam, dois deles já perceberam esse padrão que o mercado faz. Perceberam comigo ali, ó, estimulando eles. Fazendo pergunta, falando, olha, esse movimento aí que está acontecendo assim assado, vê o que que pode acontecer aí e me dá sua resolução. E me explica o que que você quer fazer nessa região. Pronto. Estimular o cérebro, pessoal. É só isso que vocês precisam. Estimular a mente, estimular a operação, estimular o clique, aceitar perder e aceitar ganhar, e saber perder e saber ganhar, e colocar um risco e pronto. Acabou. Dentro de 1 ano ou 2, você vai começar a patinar nisso daqui. Dentro de 3 a 5, você vai ter um conhecimento muito maior daquilo que você está fazendo. E é só dar tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, porque o tempo, ele vai ser o seu melhor aliado. Se você não quiser para ontem, é claro. Para ontem a gente tem milagres, né? Mas para longo prazo a gente não tem tantos. Vamos estar continuando, né? Mas eu preciso falar mais alguma coisa aqui, né? Preciso. Se tivesse às 13 horas, seria mais um motivo para poder fechar a operação. E vamos ver como é que ela se comporta. Olha como é que ela se comporta. Uma coisa que eu falo, que o preço pode voltar em 50%, ó, 50%, pode voltar no 0 a 0 para tirar as pessoas da operação e ele volta. E muitas das vezes essas pessoas que têm medo de estar perdendo a operação e coloca no 0 a 0, quando dá uma operação dessa daqui, sente um alívio no coração que vocês não têm ideia. E não tem como eu falar para essa pessoa até ela entender que esse movimento que ela está fazendo possivelmente pode ser o que está freando ela de estar pegando mais operações e até mesmo estar assumindo um risco necessário para poder passar por aquele aprendizado. Entenderam? Como é que eu vou explicar? Aí dá uma operação dessa daqui. Ela vai e sai no 0 a 0. Ou ele vai e sai no 0 a 0. Aí sente aquele aconchego no coração do, nossa, ainda bem que eu coloquei no 0 a 0. Ainda bem que eu tive a consciência de colocar no 0 a 0. Só que colocar no 0 a 0 é meio que um modo de se auto-sabotar. Entendeu? Na minha visão é. Muitos conseguem fazer dar certo? Muitos conseguem fazer dar certo. Só que muitos desses que conseguem fazer dar certo, no final que param ali o seu mês operado, vão contabilizar os seus lucros e os seus losses, que faz aquele, literalmente, o dever de casa, eles, na maioria das vezes, ficam tristes com o seu resultado, porque eles puxam
cada operação, cada entrada e vão analisar novamente aquilo ali. E aí eles fazendo isso, eles olham e falam, caralho, essa daqui, ó, eu podia ter ganhado 5, podia ter ganhado 3, não podia ter saído no 0 a 0. Nossa, eu poderia ter feito 22% do meu capital esse mês. Já teve gente que me mandou isso nesse pedacinho de canal, tá? E a gente tá tentando mudar a mente desse meliante, porque ele é maluco, ele é pior do que eu. Nossa senhora. Ele me mandou um puta livro que eu tô tentando decifrar ele aqui, porque se eu conseguir decifrar ele aqui, vocês estão feitos. Tem um setupzinho que é batata, mais fácil do que CRT. Só que, claro, a gente não pode excluir, tá? A gente não pode excluir o contexto completo do mercado, porque setup isolado, ele pode ser a ruína do seu caso, viu? Ainda mais se você for um guri curioso igual esse. Meu amigo é ruim, ainda mais igual eu. Eu sou extremamente curioso com as coisas. Se eu tenho dúvida, eu pergunto e pronto. Se me responderem, beleza. Se não me responderem, beleza também, da mesma forma. E vida que segue. E é isso. Então, esse loss aqui, ó, se eu estivesse com ele apregoado e não tivesse mais operando, porque igual eu sempre falo, a maioria das vezes que eu apregoo, deixo uma operação no varal, eu fecho ali e vou fazer outra coisa do meu dia, porque não tem por que eu ficar ali olhando a operação que eu já deixei apregoado, que eu conheço aquele setup, que eu não preciso estar acompanhando. Eu já sei aquele final. Eu já sei aquele final. Aquele final ou é win ou é loss e pronto. Essa daqui entraria como um loss do meu dia. Graças a Deus, minha sexta-feira, a maioria delas eu não estou operando. Não quero sujar, não quero manchar. Quero levar uma parada séria, tá? Tem umas minhas brincadeirinhas, tem hora? Tem. Mas não são nada que tira a gente do norte que a gente está fazendo. É ou não é? É. E vocês podem estar se sentindo à vontade. Não tá entrando em contato para a gente poder entrar de cara no nosso projeto mesmo. Agora que inteirou 30, quantos vídeos do canal? Perdi a conta, ó. Você acredita? Acho que esse aqui é o 35. Só um momento. Só um momento. 36, essa é a aula 37, moçada. Olha, 37, tô surpreso. 37 aulas. Mais de um mês operando aqui gravado. É isso, uma mentoria completa aí, ó, pra vocês. É só assistir e interpretar. E os próximos vídeos serão as mesmas coisas. O mesmo do mesmo, nada de novo, tá? Então é isso. Vamos finalizar aqui agora. E olha só como vai se comportar trabalhando e subindo, subindo e trabalhando, ó, vai subindo e trabalhando, ó, vai subindo e trabalhando. Então, sim, eu teria tomado esse loss aqui e não teria pegado essa compra aqui. Porque simplesmente, se o meu dia hoje não é operar, e mesmo ontem à noite eu falando, não vou mandar para vocês a resolução do dia de hoje, não sei o que que tem, não sei o que que tem, mesmo assim eu mandei a interpretação do AMD, tá? Porque o AMD, ele é uma interpretação, ele não é engessado. Se vocês levarem ele engessado, eu mando ele naquele formato lá, só para vocês lembrarem que ele existe, tá? Não é engessar naquela teoria ali e falar que tem que ser, que acontecer daquela mesma forma. Se acontecer daquela mesma forma, vocês podem contar nos dedos dentro do ano quantas vezes vão acontecer bonitinho daquela forma ali, entendeu? Então é só uma orientação para vocês poderem lembrar que existe o AMD. E pronto. Accumulation, Manipulation e Distribution. Fala pra mim, fala. Parabéns para quem conseguiu executar essa compra. Foi uma compra excelente e você ainda trouxe um refino dela pra gente. Olha que legal, tá? Olha que legal. E parabéns pra você que tem a mesma visão que a minha de Fibonacci. Tá top. Você mesmo sabe. Eu não preciso te falar isso, não. Ah, meu amigo. É isso, moçada. Espero que tenham gostado do vídeo. Acho que não ficou grande, que eu não olhei a hora que eu iniciei. Não vou me estender mais, mas eu só quero desenhar aqui novamente, ó. A, M, D. Então é isso. Nada de novo, mesmo do mesmo. CRT trabalhando o comprador. Quem tem a visualização do CRT, depois de toda a interpretação, consegue fazer isso simplesmente, sabendo que a gente pode comprar em sua região
aqui, que é uma região legal, e eu gosto bastante de estar comprando abaixo aqui também, porque a gente sabe o poder desse setup, digamos assim, isolado, mesmo ele sendo um setup isolado, tendo uma coisa mais para trás. É isso. Bom final de semana a todos. Esqueçam o gráfico e voltamos no domingo à noite ou segunda-feira de manhã. Tchau, tchau, obrigado. Boa noite a todos.